Bom dia, na paz do Senhor Jesus, motivo de alegria, estamos aqui para juntos estarmos meditando na palavra do Senhor Jesus, que está baseado em Gênesis, capítulo 21 e versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. 16. Afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Aqui nós vamos ver que o Senhor, ele vai prover para Agar. Ela estava passando por uma crise. E nós vamos ver que essa crise, o seu filho estava prestes a morrer. E nós vamos ver que quando há inquietação, há ali uma crise interior e exterior também, ela vai afetar a nossa visão, a maneira com que vemos as coisas. E nós vamos ver que aqui, quando acontece essa situação, Agar, ela, juntamente com seu filho Ismael, eles estão ali somente sob o cuidado e proteção de Deus. Porque quando Sara ela vai ter Isaac, foi realizado um banquete ao qual Ismael ele vai caçoar, ele vai ali zombar, vamos dizer, de Isaac. E a Sara, ela viu aquela situação e ela não gostou. Ela se sentiu ofendida com aquela situação. E nós vamos ver que ela vai falar para Abraão que ela, olha a forma que ela diz para Abraão. Disse a Abraão: essa escrava é seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como Isaque, meu filho. Isso pareceu muito penoso para Abraão, aos olhos de Abraão, por causa do seu filho Ismael. Mas nós vamos ver que o Senhor vai falar a Abraão, lá no versículo 12, diz: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. E nós vamos ver que Abraão, ele vai despedir de madrugada ali Agar, juntamente com Ismael. Abraão concedeu para eles pão e um odre de água, e pô-los às costas de Agar, e deu ao menino e a despediu. E Agar, ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Aqui nós vamos ver que esse deserto, ele ficava entre Canaã e o Egito. E nós sabemos que Agar, ela era natural do Egito, porque foi quando Abraão e Sarai, eles estavam no Egito, que eles adquiriram ali Agar como escrava. E nós vamos ver que Agar, ela foi vítima das circunstâncias. E nós vamos ver que ela saiu e quando terminou a água, terminou ali a esperança de vida para aquela mulher, para aquela criança. E nós vamos ver que ela vai colocar o menino sentado debaixo de um arbusto. Algumas traduções já diz diretamente tamargueira. E nós vamos ver que ela vai se afastar do menino numa distância de um tiro de arco, um tiro de flecha, para que ela não visse o menino morrer.
E nós vamos ver que quando o Senhor ordena a Abraão para ele fazer ali segundo o que Sara estava ali ordenando, nós vamos ver que o próprio Deus ele vai falar para que Abraão ele obedecesse a instrução que Sara o havia dado, porque Deus estava se responsabilizando sobre o que aconteceria. Nós sabemos que nós somos limitados como seres humanos. Nós não conseguimos ali adivinhar ou até mesmo impedir das circunstâncias acontecer. E nós vamos ver que ali o Senhor fala com Abraão e o Senhor faz uma promessa a Ismael. E nós vamos ver que quando Agar ela solta o menino, a esperança dela se foi. Porque nós vamos ver que ali no versículo 16, levantou a voz e chorou. E Deus, porém, ouviu a voz do menino. A palavra do Senhor não fala que Deus ouviu a voz de Agar. Deus ouviu a voz do menino. Porque o compromisso e a responsabilidade era com o menino. Mas quem estava responsável pelo menino? E nós vamos ver que no versículo 18, ali o Senhor, no versículo 17, perdão, o Senhor vai falar que o Senhor está fazendo uma promessa para Agar. Que o Senhor vai fazer do menino um grande povo. Então nós vamos ver que Deus está dizendo para Agar, não temas. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Então nós vamos ver que o Senhor instrui, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Nós vamos ver no versículo 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. A palavra não diz em momento nenhum, não relata, eu já vi em outras traduções, a palavra não relata que o Senhor abriu o poço. O Senhor abriu os olhos de Agar, porque ela não tinha visto o poço. Quando há insegurança, inquietação, ali as nossas inquietações, é natural com que nós não percebamos a nossa volta. Nós não viemos perceber o ambiente à nossa volta. Quantas pessoas que no calor da ira, elas cometem coisas ao qual elas se arrependerão pela vida inteira. E nós vamos ver que o Senhor vem, ele abre os olhos de Agar, não abre o poço. O poço estava ali. Agar não conseguia ver o poço porque ela estava inquieta. Ela estava apenas preocupada, pensando na morte do menino. E nós vamos ver que quando o Senhor abre o poço, abre os olhos de Agar, ele vai dizer, ela vai encher o odre de água e ela vai dar água para o rapaz. E Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Olha, aquela atitude que ela teve de deixar ele num tiro de arco, ele se tornou flecheiro. Aquilo que era a esperança de morte para ele, foi a vida. Quantas vezes nós, por inquietação do nosso coração, nós achamos que é o fim. E o Senhor está dizendo, não é o fim. É apenas uma vírgula e uma continuação. É um novo parágrafo que o Senhor escreve. E olha, aqui, pela visão de Agar, a menina morreria. E pela visão de Sara, ela não se importava que o menino morresse. E nós vamos ver que para Deus o menino importava. Para aquela mãe o menino importava. Quantas coisas que para os outros não é de importância, mas para você é de grande importância. Quantas coisas que para você pode até parecer que não é de grande importância, ou até mesmo de grande valia, mas para Deus é sim. Deus se importa. E nós vamos ver que
A obediência é o passo principal para se obter a vitória. Eu imagino como foi profunda a tristeza no coração daquela mãe, colocar o menino ali para morrer. Mas nós sabemos que quando o Senhor está nós estamos sob o cuidado de Deus, não há morte, há vida. Não há o fim, há apenas um início e um recomeço. Quantas vezes for preciso. E nós vamos ver que Agar, ela nos ensina que nós podemos encontrar refúgio em Deus em meio às mais adversas situações da vida. Também ela nos ensina sobre o cuidado e a proteção de Deus aos necessitados e aos humildes. Também nós podemos aprender que Agar, ela mostra insensatez de tomar decisões precipitadas. Ela não deveria ter fugido da primeira vez. E nós vamos ver que Agar, ela vai ali ser um instrumento de proteção na vida daquele filho. Então nós vamos ver que Agar, ela moveu o que ela pôde, mas também por insegurança e preocupação dela, ela não viu o poço. Quantas vezes o Senhor tem milagres nos nossos olhos e nós não conseguimos ver, porque estamos preocupados, inquietos, até mesmo inseguros. Mas nesse dia o Senhor fala conosco: confie, obedece, entrega. Entrega por inteiro, por completo. Não deixa vírgulas. Entrega por completo, que você vai ver o que o Senhor vai fazer naquilo que pode não haver esperança para alguns. Para Deus é possível. E se você crê, tudo é possível. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça por esse dia. Obrigado, Jesus, pelos teus milagres, pelo teu poder, pelas tuas mãos que nos orienta, nos instrui, nos guia, pela tua provisão, pela tua proteção em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio às batalhas, em meio às guerras, em meio às circunstâncias ao qual o Senhor nos leva, porque o Senhor quer nos levar a um nível mais profundo, o Senhor quer nos levar a um nível de dependência do Senhor. Obrigado, Jesus, porque só em Ti nós podemos desfrutar daquilo que muitas das vezes os nossos olhos não vê. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os olhos da nossa alma, abre os olhos físicos também, Pai, para que possamos ver o impossível se tornar possível diante da Tua presença, diante do Teu propósito em nossas vidas. Abençoa, Pai, cada um poderosamente e o Teu nome seja glorificado em cada lar, em cada família, em cada mente, em cada pensamento, em cada propósito e em cada coração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pensamento para o dia: onde a morte chegou, Jesus traz a vida. Deus abençoe.